Qual é o spa hoje que mais cresce no mundo inteiro? Detox digital. Estamos vivendo a era da hiperconexão, mas por que então nunca estivemos tão ansiosos, tão solitários, tão perdidos? Nesse vídeo, a doutora Ana Beatriz revela o que eles não querem que você saiba. Enquanto os homens mais poderosos do Vale do Silício despejam tecnologia sobre nossos lares, eles protegem seus próprios filhos dela, como se fosse veneno. Há uma razão profunda e perturbadora por trás disso, e você precisa entendê-la antes que seja tarde demais. Já deixe seu like. Meu nome é Gama e você está no canal Tesouro da Mente. Hoje se paga, os spas mais caros do mundo, você paga caro. Para você ficar sem internet, para você ter que caçar para comer, tá? E levar uma vida mais selvagem. E vou te dizer, eu tenho pacientes que quando me ligaram eu falei, surtou. Do tipo assim, olha Bia, eu tô indo, olha, qualquer coisa, já falei com a minha esposa, eu vou deixar aqui um código que você, como minha médica, pode acessar. Porque fora disso, eu falei, não, espero não te acessar, só se acontecer uma tragédia, alguma coisa. Eu falei, mas você não deixou com a sua esposa? Não, porque senão ela vai aparecer lá. E vou te dizer, na época ele chegou pra mim, eu falei, quanto você vai pagar? Ele falou, $10.000 por semana. Eu falei, olha, não sou contra não, só a favor. Não me volte antes de 15 dias, porque qualquer coisa para te tirar do mecanismo que você tá, no mínimo 15 dias, que é a tal da abstinência. Menos de 15 dias, o ideal até um mês. Não tem como, qualquer vício. E, cara, eu vou te dizer, esse cara voltou uma pessoa bem melhor. E um cara bem rico. E eu me lembro quando ele voltou, eu falava muito para ele assim, tipo, por que você quer um helicóptero? Para exibir, cara, porque você não sabe pilotar. Aí ele aprendeu a pilotar, só para me contrariar. Quando ele aprendeu a pilotar, ele foi, no final de semana, levar a família para Paraty, todo mundo feliz, aquela coisa toda. E aí ele ligou para mim e falou assim, eu não posso beber, porque eu tenho que levar esse troço de volta. Aí eu falei, eu já falei para você que você tá ficando escravo das coisas. Você pode pagar e fazer a viagem de helicóptero se quiser, não tem problema. Mas pra que você tem que ter um helicóptero? Pra que você tem que ter uma lancha? Você aluga. Então, assim, esse tipo de coisa, ele foi e voltou um cara que ele saiu vendendo tudo. Eu falei, cara, eu não sei o que aconteceu lá. Eu não sei que bicho você, porque era no Texas o tal troço. Lá pra dentro. Mas vá uma vez por ano. Hoje você tem a dependência digital. A galera do Vale do Silício paga para construírem escolas que não sejam digitais para seus filhos. Pagam, eles querem escolas que tenham hortas, que não tenham tablets. Aí você fica pensando, o que esses caras sabem que a gente não sabe que isso é tão prejudicial? Na formação, não estou falando, porque você, eu, a gente pode escolher, né? Agora, na formação de uma criança, está atrofiando. Por exemplo, qual foi o último grande gênio da humanidade? Tesla. Isso foi no século passado. Assim, a gente tem uma carência hoje de gênios. Cadê os gênios? Muito simples. Com a tecnologia, primeiro que ela toma um tempo enorme. Para ser gênio tem que ter tempo e transpiração. Einstein dizia isso, né? 99% de transpiração, 1% de inspiração. Você tem que ter aquela coisa de estudar, abrir novos caminhos no cérebro. Então, se você só usa um tipo de conhecimento, aquele conhecimento é como se abrisse uma trilha. Aquela trilha você vai ficando usando. Que tem as outras trilhas, né? Então, a criatividade está muito pouca. Se você for ver, tudo que está aí nada mais é do que os últimos grandes gênios deixaram já ensaiado. Computador, eles só estão aprimorando, mas tudo já foi deixado anteriormente. O que faz um cara buscar alternativas? Por exemplo, se você quer se prender a alguma coisa, põe uma meta. Senão você vai estar preso a coisas e pessoas. Então eu fico muito preocupada. Assim, eu vejo uma garotada muito tecnológica, com muito
muita possibilidade de conteúdo, mas eu não vejo usar bem esse conteúdo. Cada vez mais individualista. E tem uma coisa que os pais estão fazendo que me chama muita atenção. Essa coisa de pai e mãe. Você vai ao shopping hoje, tipo assim, minha princesa, meu príncipe, minha princesa, meu príncipe. Vai chegar um dia que ou então, tipo assim, olha que ele faz coisa mais linda, e não sei o quê. Gente, a gente não pode só fazer isso. Essa criança nasce e vai se acostumando a achar que ela é o máximo. Aí chega na adolescência, o príncipe vai achar que ele tem um reinado, que tem que servi-lo. Então, isso eu sei que é amor, mas eu acho que esse conceito das fadas, dos príncipes e princesas da Disney, vamos levar as crianças da Disney, mas vamos botar que aquilo é conto de fada. Né? O conto de fada que a gente conta para poder dar valores para as crianças. E tem uma coisa tão bacana, quem conta conto de fada hoje para o seu filho na hora de dormir? Aquilo tem uma tradição. Uma vez eu fui botar a minha sobrinha, a Biazinha, e aí ela ficava, conta uma história, tia, contava. Aí eu resolvi, porque criança quando gosta, 40 vezes, conta de novo. Aí eu contando da Cinderela, normal. Aí chegou uma hora que eu falei assim, olha, ela tinha 6 anos. Eu falei, e aí o príncipe, né? Tipo, você estava procurando a princesa, mas aí teve uma hora que ele falou assim, tô procurando essa princesa pra quê? Vamos lá, eu quero um suborno, o que eu vou ganhar com essa princesa? Ela me olhou e falou assim, tá tudo errado. Ele vai porque é por amor. Eu falei, não, ele vai por interesse. Aí contei a Rapunzel, tipo assim, pra que ele vai subir lá? Vai pegar um monstro? Não, só se ele ganhar muito dinheiro. Ela olhou pra mim, tipo assim, porque é assim. A gente tem que fazer o bem por o bem. E aí, aquela coisa que na ciência a gente vê, que a criança nasce com um senso moral muito definido do que é certo e o que é errado. Com 8 meses você bota um bebê no colo e você vai para uma pracinha. Se acontecer alguma coisa, uma outra criança cair, chorar, a criança olha com aquele olhar assim, ela sabe que aconteceu alguma coisa errada. O que a gente está fazendo na educação dos filhos que eles estão apagando isso do que é certo, do que é errado? É isso que eu estou falando. Essa tradição dos contos infantis, elas vêm aí para educar as crianças há anos. A gente aboliu isso. E aí a gente botou um tablet que eles ficam vendo umas crianças fazendo umas coisas, sabe, sem nenhum... Não estou criticando, mas a gente não pode abrir mão dessa educação que é passada de geração em geração. Está estourando, assim, os transtornos de ansiedade na adolescência. O que é ansiedade, né? Assim, de uma forma bem leiga. Ansiedade é um excesso de futuro. Né? Eu estar aqui hoje pensando o que vai ser, como vai ser. Essas crianças hoje, eles já estão assim, quando é que eu vou ter o meu primeiro carro que seja de não sei o quê? Quando é que eu vou ter... Cara, ninguém está vivendo o presente. E tem uma coisa que eu acho pior, os pais estão dependentes tecnológicos. Então eu tenho crianças que chegam e falam assim, eu não aguento mais minha mãe no telefone. Do tipo assim, a criança, tipo assim, mãe, chega. Tem crianças hoje, outro dia, a gente tem um pacientinho que ele jogou na privada o celular da mãe. Ele falou assim, não mãe, perdão, papapá. Ele depois falou assim, não joguei, não aguento mais. Eu não consigo falar. Aí depois ela fala que eu não falo com ela. Aí eu falei, mas por que você tá falando isso? Não, porque ela tá com o celular que... ela não tá ouvindo nada. Olha só, tem uma coisa, o cérebro é um órgão maravilhoso. O cérebro, ele não distingue o que é real, o que é virtual. O que significa isso? Se eu começar a ver alguma coisa de forma repetitiva, eu me habituo a ver aquilo. Vou te dar só um exemplo. Primeira sessão de cinema aconteceu em Paris, tá? E começava a cena, um trem vindo na direção da plateia. Todo mundo levantou e foi embora. Literal, foi um vexame. Primeira sessão de cinema. Hoje ninguém levanta. Porque o cérebro, tipo assim, já sei, que não vai sair da tela. Isso acontece com tudo. Por quê? Porque o cérebro se habitua. Mas se habitua a coisas ruins também. Entendeu? Essa falta de valores, ou essa coisa de você ficar o tempo todo ali, ele se habitua. E fica como uma coisa normal. É simples. Eu sempre digo que a consciência da gente é como se fosse um drone. Eu saio de mim e olho e falo,
coisa estranha, esse troço que eu tô pensando, né? Eu tenho uma reflexão, só que isso é um treinamento de você fazer isso, de você se autoavaliar, né? De você ver o seu posicionamento, ver o posicionamento dos outros e avaliar de fora. Se não for treinado, essas crianças não têm. Não é que eles não tenham consciência, eles têm, mas se não usa, atrofia. Agora, o que eu acho muito interessante é que isso está na contramão do mundo. Por exemplo, eu levei muito tempo para aceitar fazer podcast. Porque as pessoas me falavam, você vai lá, fica 2 horas. Eu falei, mas gente, uma garotada que quer tudo em 50 segundos. Mas aí, ao mesmo tempo, me levantou um astral tão legal. Porque assim, o público que eu tenho hoje, jovem, é de podcast. Aí eu me parei e falei assim, gente, tem uma galera que a gente não estava vendo que está interessada em conteúdo, que está cansado do superficial. E ao mesmo tempo, ninguém estava vendo esse pessoal. Então é muito fácil a gente fazer aquilo tipo assim, vamos criar coisa bem superficial, que é isso que o povo quer. Não sei. Tem vários nichos. E eu acho que o podcast, ele pegou essa garotada que tem um interesse bem mais profundo do que a sua geração. Eu acho que tem crianças que navegam em mar profundos mais cedo. E se a educação não atrapalhar, abrir porta para passar isso, eu acho que a gente tem grandes chances. Tem uma propaganda antiga que dizia, o mundo é dos nerds. Eu acho que o mundo é dos nerds. Olha, os nerds vão revolucionar o mundo. Os nerds, se você for ver, ficção científica. Eu adoro ficção científica, sabe por quê? Eles têm a ousadia de ver coisas, antever e jogar. Por exemplo, os Jetsons, você lembra dos Jetsons? Eles usavam carros elétricos. Os carros elétricos estão aí. Há quanto tempo foi isso? Né? Da década de 50 do século passado. Então, assim, a ficção científica, ela sempre está falando de algo que vai se tornar realidade. Não precisa. 1984, George Orwell, o grande chefe, o BBB, né? O que está acontecendo, ele falou em 1984. E não tinha rede social, não tinha nada disso. Então, assim, tem uma molecada que eles se antenam em coisas que a gente não se antena muito antes. E dentro disso, eu adoro ficções que me fazem pensar assim, isso é impossível. Não acho, não. Eu acho pouca coisa impossível. Quando alguém falou, tipo assim, vamos armazenar informação em nuvens. Isso há uns anos atrás, eu falei, gente, surreal isso, né? Tipo assim, nuvem, tá aí a tal da nuvem, né? E isso me fez, durante muito tempo, quando eu trabalhava com pessoas com Alzheimer, eu sacava que elas iam perdendo a memória. Mas, de repente, num dia qualquer, eu chegava para ver aqueles pacientinhos e ela olhava para mim, oi, minha querida, tudo bem? Tinha uns flashes de alguma coisa reconectou. E eu brincava, eu falava assim, gente, com certeza quem tem Alzheimer, o problema é o aparelho, é o cérebro, é como se fosse o rádio. O meu raciocínio primeiro foi o seguinte, o que faz conectar e desconectar? O aparelho estava ruim, mas de alguma maneira, aquela informação toda, eu ainda brincava, tá numa nuvem. Eu brincava, falava isso. Apaga, mas tem horas que reconecta. Então, assim, tem uma conexão que é fora. Como as nuvens. E aí teve uma vez, há um grande tempo atrás, um pacientinho meu desses nerds chegou e falou assim, olha, já tem um negócio da nuvem que você falou do Alzheimer. Eu falei, como assim? Tem, iCloud. Eu falei, me explica isso, garota. Ele falou, você não falava aquilo? Tá a mesma coisa, vai estar tudo na nuvem. A gente esquece, de repente uma foto que você esqueceu, você vai na nuvem e pega. Eu falei, cara, é isso. Então, assim, é tão bacana ver essas crianças, a gente falar isso e eles olharem e fixar. Ele lembrou daquilo. Então, assim, eu não tenho dúvida que existe... A gente é corpo, mente e espírito. Não tenha dúvida. O espírito, ele está armazenado fora. Ele está aqui, mas de vez em quando ele está lá. Nenhum conhecimento é em vão. Eu tenho essa certeza. De alguma maneira, tudo que eu estudo, tudo que eu vivo, principalmente quando eu vivo com
com dedicação, com afeto, curtindo aquele momento, eu sempre digo, estou botando nas minhas nuvens. E eu acho que um dia a gente vai provar isso. Dizer com o espírito é a consciência. Para mim, o espírito é a consciência. Por exemplo, você não consegue ter uma lucidez que você fala assim, cara, esse pensamento que eu estou tendo é ridículo. Você não está fazendo uma avaliação do seu pensamento? Porque o cérebro, ele produz pensamentos. Agora, quem dá significado aos pensamentos? É algo maior. O cérebro é uma máquina. É o rádio. Né? Mas assim, quando eu tenho uma autopercepção de mim, e você está falando aí, quando você falou da geração de vocês, que vocês reparam isso, você está exercendo um lado teu que não é, porque o cérebro está lá. Ele faz uma opção de conexões, uma opção de descargas elétricas. Tá, e daí? O que dá sentido àquelas descargas elétricas? É algo que vê isso funcionar, que sabe que isso funciona. Por isso que eu posso dizer... outro dia eu estava com um pensamento tão fora. Eu falei assim, Bia, que é isso? Tem nada a ver com você isso. Isso me dá isso é o nosso lado da consciência, que é o lado não material. Isso me dá uma sensação de que eu sei exatamente o que eu quero, para onde eu estou indo e quais são os meus valores. Mas olha que interessante. O toque nada mais é do que uma ansiedade muito grande. Então, por que volta de vez em quando? Né? Não é toque, você tem momentos toque. Porque o toque, você tem isso o tempo inteiro. Então, se você fala assim que volta de vez em quando, é porque isso, em algum momento, teu nível de ansiedade, projetar futuro, né? Viver num futuro, que você nem sabe se vai ser daquele jeito, você começa a fazer uma mensagem para o teu cérebro de medo, de incerteza. E aí, nesse momento, ele começa a descarregar adrenalina, noradrenalina, e aí você começa a ter medo, inclusive, desses pensamentos que são produzidos, que são pensamentos de medo. E você disse uma coisa tão interessante, Igor, do momento que eu tive consciência, né, através do conhecimento, o que acontece? Você sabe que você não é só aquilo. Te dá essa certeza. É tão certo que você estranha e faz lógica quando você fala, realmente, eu não sinto isso. Eu estou pensando isso, mas não é isso que eu sinto. Então, isso é tomada de consciência. Isso, de uma certa maneira, é o desenvolvimento de uma espiritualidade. Você sabe qual é a pior ignorância? Não é o cara que não tem conhecimento. É o cara que se recusa a adquirir conhecimento. O conhecimento traz essa mágica. Só um pensamento intrusivo, acontece por isso. Mas você não é isso. Você está assim. Cara, dá um alívio. O conhecimento, as pessoas têm uma coisa muito errada. As pessoas acham que conhecimento é conhecimento que tem que fazer prova para passar de ano. O conhecimento, ele é mágico. Ele dá essa possibilidade de você intervir numa máquina que funciona só para te defender. O cérebro, se você não fizer nada, ele o tempo todo vai produzir comportamentos que vão fazer você sempre evitar a morte, tá? Ou então buscar prazer imediato. Por isso que eu digo que assim, o fundamental é inspirar as pessoas. Então, é tornar o conhecimento tão acessível que você fala para uma criança, fala para o adolescente, e ele pode não entender o que você falou, mas ele sabe que aquilo tem algum sentido. É plantar uma sementinha. O conhecimento tem essa magia. Se você despertou uma coisa, um bom professor, por exemplo, não é o cara que dá a melhor matéria, mas que inspira você buscar aquele assunto. Isso das pessoas, se as pessoas soubessem que inspirar pessoas deveria ser uma coisa que todos nós deveríamos fazer. E eu estou falando em inspirar pessoas, por exemplo, eu já fui inspirada por pessoas que simplesmente me deram um sorriso. Sabe, você chegar num lugar, a moça do cafezinho ou a moça que está varrendo o chão, olhar para você e dar um sorriso. Falei, cara, que coisa inspiradora. Na mesma hora eu falo assim, por que eu tô com essa cara amarrada? Olha só. Então, assim, a gente tem que ter essa coisa de colaboração. Não existe
Não existe convivência humana se a colaboração não existir. Então, essa coisa de você prender o conhecimento, isso implode em você. Essa coisa de você prender uma palavra legal implode em você. E as pessoas não se dão conta disso. Por exemplo, seja para o que for, a gente só pode ter uma felicidade razoável quando a gente se torna uma pessoa melhor para a gente, mas também para as pessoas que nos cercam. É o que eu digo que são a grande revolução da humanidade, ela vai começar no quintal da gente. Se todo mundo fizer um micromundo melhor, a humanidade como inteira vai ser melhor. Porque olha só, alegria é uma emoção que faz bem para você e contagia quem está ao redor. A gente tem que saber o que é felicidade. E felicidade não é alegria. Alegria é uma emoção, ok? Sentimos, super bacana. Satisfação também, porque satisfação eu tenho quando eu satisfaço um desejo. Estou com vontade de comer uma coisa, me dá satisfação comer aquela coisa. Agora, felicidade vem do latim de fecundo, né? Algo frutífero. Se você olha para isso, você já nota o seguinte: felicidade é alguma coisa que é construída, né? Que dá frutos e que se é fecundo e se é frutífero, é bom para mim e bom para os outros. Vamos na raiz da palavra. Então, assim, essa questão, você está acostumado com a felicidade do marketing, que é assim: você vai ser feliz quando você der o primeiro beijo, depois quando você passar no vestibular, depois quando você tiver o primeiro estágio, depois quando você tiver o primeiro emprego, depois quando você tiver o apartamento, depois quando você casar, depois quando seus filhos vierem, depois quando os filhos entrarem para a faculdade. É sempre uma felicidade projetada para frente. E isso é um absurdo. Porque, por exemplo, felicidade, exatamente nesse momento eu estou feliz. Eu estou aqui fazendo o que eu gosto e só estou concentrada aqui. Eu não estou nem aí se lá fora está tendo um dilúvio ou se o pessoal está botando fogo aqui nas ruas. Nesse exato momento, eu estou aqui, eu estou inteira aqui. E eu estou cumprindo a minha trajetória. Essa não é uma conversa sobre um simples detox digital. É um chamado urgente para despertar, para repensar tudo, sua mente, suas relações e o controle invisível que molda sua vida. Pessoal, a gente acabou de mergulhar nos pensamentos muito, muito bons da doutora Ana Beatriz Barbosa, né? Sim, foi ótimo. Sobre felicidade, tecnologia, educação e essa busca, né, por sentido hoje em dia. E a ideia agora é justamente essa, sabe? Continuar um pouco essa conversa e, claro, celebrar vocês. Todos que fazem o Tesouro da Mente ser esse espaço tão especial de aprendizado, de troca. É fascinante mesmo ver como a doutora Ana Beatriz conecta, né, temas que parecem distantes às vezes, tipo dependência digital com a educação dos filhos, com a essência da felicidade. Exato. Convidando a gente a refletir no que realmente importa, né? Ela foi desde o detox digital, que a gente comentou, dos contos de fadas e do senso moral, que ela diz ser inato. É verdade. E o contraste disso com os desafios da tecnologia na formação de hoje, né? Foi um ponto forte. Muito forte. E essa profundidade toda, né? É bem a marca do nosso canal do Tesouro da Mente. Aqui, eu e o Gama, a gente busca sempre esmiuçar mesmo os temas atuais, as notícias, os dilemas, mas por um ponto de vista mais psicológico, social, trazendo análises como essas da doutora Ana Beatriz. Isso, e promovendo o debate, né? Que é tão rico e valorizando demais os comentários, a participação de todo mundo aqui, da nossa comunidade. Fundamental. E tem também, né, aqueles momentos mais densos, digamos assim, como os vídeos com a própria doutora Ana Beatriz, se aprofundando mais na psique humana. Ah, sim, aqueles são ótimos. Explorando desde ansiedade na adolescência até... Nossa, a natureza da consciência do conhecimento que liberta. É um privilégio ter acesso a isso, né? Concordo totalmente, é um privilégio mesmo. E é justamente por isso que a participação de cada um aqui é fundamental. Essencial. É isso aí. Vocês são a comunidade Tesouro da Mente. Se essas reflexões tocaram vocês de alguma forma, deixem o like, por favor. Comentem aqui embaixo. Sabe, o que mais chamou a atenção ou como vocês aplicam algo disso no dia a dia de vocês. Isso, e compartilhem este vídeo para que mais gente possa ter acesso a essas discussões que são
são tão importantes hoje. Exatamente. Cada curtida, cada comentário, cada compartilhamento, isso fortalece a nossa comunidade e ajuda a gente a continuar trazendo conteúdo que inspira, que transforma. Lembra da fala sobre inspirar pessoas? Lembro, claro. O compartilhamento é um jeito de fazer isso na prática, né? É isso mesmo, perfeito. Então, continuem com a gente nessa jornada de descoberta pessoal. Sim. E fica aqui, talvez, uma reflexão final para a gente levar. Como é que a gente pode, individualmente e também como comunidade, cultivar uma relação mais saudável com a tecnologia? Boa pergunta. E buscar uma felicidade mais autêntica, mais, como ela disse, fecunda. É um bom jeito de pensar, né? Uma felicidade mais fecunda, é isso. Fica a reflexão. Continue com a gente aqui no Tesouro da Mente. E antes de ir, queremos mandar um salve super especial pro Gama, nosso apresentador oficial aqui do canal. Salve, Gama! É isso. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Se esse vídeo fez sentido pra você, deixe o like e compartilhe com quem precisa acordar, porque juntos a gente cria uma corrente do bem e salva muitas mentes por aí. E clique no card acima para conferir um outro vídeo sensacional que fala mais profundamente sobre familiares tóxicos. Está imperdível. Enfim, e eu gostaria de mandar um salve especial para a nossa assinante Premium, Antônia Monteiro. Muito obrigado pelo apoio e por fazer parte dessa comunidade incrível. Se quer ter acesso a conteúdos exclusivos do canal Tesouro da Mente, ser sempre respondido antes por mim, ter acesso antecipado a novos vídeos, seu nome citado nos vídeos, etc., clique em Seja Membro e torne-se membro do canal Tesouro da Mente. Enfim, mudando um pouco de assunto, mas trazendo algo muito relevante, você sabia que o seu cérebro começa a envelhecer aos 30 anos? E que o estresse, a ansiedade e a falta de cuidados podem acelerar esse processo, abrindo portas para doenças como Alzheimer? Pois é, mas não se preocupe, você pode reverter isso. Apresento a você os 3 pilares da saúde cerebral. Um método simples, barato, fácil de aplicar e comprovado para manter sua mente jovem, ágil e saudável durante toda a vida. Ao adotar pequenos hábitos diários, você vai melhorar sua memória, concentração e até reduzir o risco de doenças degenerativas. Imagine acordar todos os dias com energia mental renovada e foco total, sem perder a clareza de pensamento ao longo dos anos. Esse é o futuro que você pode construir agora. Clique no link que vou deixar na descrição e no comentário fixado que te ensinará tudo sobre como manter seu cérebro forte e otimizado. Não perca tempo, invista na sua mente agora e tenha acesso imediato. Ah, e ainda tem 2 bônus exclusivos para você. Um guia sobre burnout e outro para combater a névoa cerebral. Problemas que muitos enfrentam sem saber como resolver. Clique agora e comece sua transformação mental. Sua mente merece o melhor. Se você se interessa e pesquisa por tópicos e temas como Doutora Ana Beatriz, Motivação, Motivacional, Ana Beatriz Psiquiatra, Psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Podcast, Geração Z, Geração XYZ, Ana Beatriz Podpah, Ana Beatriz Flow, Ana Beatriz Felicidade, Ana Beatriz Propósito, O Sucesso, Desenvolvimento Pessoal, Detox Digital, etc., inscreva-se no canal.